Pacientes renais protestam contra a falta de remédios. Bitar deve recusar a Secretaria de Cultura. Prédio da TAM Express foi demolido. Essas e outras notícias você assiste agora no telejornal UERJ Online. Olá, bem-vindos a mais uma edição do telejornal UERJ Online. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, mande e-mail para contato@tvuerj.com.br. E uma boa notícia para o Brasil. Em seu programa semanal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai investir em obras públicas. Em infraestrutura e em saneamento básico. Segundo o presidente, o Brasil vai se tornar num grande canteiro de obras. E essa notícia vem em boa hora, já que o risco país só se faz crescer nos últimos tempos devido a problemas de escoamento de produção de soja e devido a outros problemas ligados à infraestrutura. A ênfase maior serão nos centros urbanos, onde urbanização, mais saneamento, escolas, áreas de lazer e cultura levarão mais segurança e qualidade de vida para as famílias locais. Para as famílias. Além do mais, o presidente afirma que vai investir em ferrovias, estradas, gasodutos, portos e aeroportos. Esse dinheiro vai vir do PAC, ao todo serão 504 bilhões de reais, sendo que 40 bilhões serão para saneamento básico. É uma medida também que tem um viés econômico, já que cada R$1 investido em saneamento básico poupam R$3 em saúde. Então vamos às outras notícias. Na madrugada desta segunda-feira, um grupo de 8 pacientes renais acampou em frente ao Palácio da Guanabara. Eles protestaram contra a falta de medicamentos que atrapalham a recuperação de transplantados. Segundo Roque Pereira da Silva, presidente da Associação de Movimentos de Renais Vivos do Estado do Rio, mais de 4.000 doentes estão sem remédios contra a rejeição há mais de 3 meses. O objetivo do protesto é fazer com que o governador Sérgio Cabral assine um documento onde se comprometa a distribuição correta desses medicamentos, que chegam a custar de R$800 a R$5.000. A Light abre vagas de estágio para carreiras de administração de empresas, comunicação social, biologia, entre outras. Saiba mais detalhes com Maria Luísa de Mello. E começam hoje, 6 de agosto, as inscrições para quem deseja se candidatar ao projeto de estágios e trainees da Light. O projeto vai oferecer 30 vagas para trainees e, no caso dos estágios, eles são para nível médio e para nível superior. No caso dos estudantes de nível médio, eles têm que estar cursando o último ano. E no caso dos estudantes de nível superior, eles têm que estar entre o terceiro e o sexto período. Vale a pena lembrar que todos os candidatos devem ter domínio da informática, mas no caso do inglês, os trainees devem ter domínio do inglês fluente. No caso dos estudantes de nível superior, eles devem ter inglês intermediário e no caso dos estudantes de nível médio, eles não precisam ter inglês. Vale a pena lembrar também que as inscrições vão só até o dia 6 de setembro e devem ser feitas pelo site www.light.com.br. Maria Luísa de Mello para o telejornal UERJ Online. Segundo amigos do deputado federal Jorge Bitar, ele não deve aceitar o cargo de secretário estadual de Cultura. Segundo o Bitar, o baixo orçamento da secretaria e seu atual trabalho no Congresso são fortes motivos para ele recusar o convite feito pelo governador Sérgio Cabral. O atual secretário de Cultura é Luiz Paulo Conde, que deve deixar o cargo em 4 dias quando assumir a presidência da empresa estatal Furnas, por indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após 19 dias do acidente com o Airbus A320, o prédio da TAM Express foi demolido. Além dele, outras 3 casas foram demolidas. A Avenida Washington Luiz permaneceu interditada durante a implosão, assim como as ruas no entorno do prédio. As fichas do aeroporto de Congonhas também foram fechadas, das 3h10 às 4 horas da tarde, para pouso e decolagem. A operação foi acompanhada por técnicos, curiosos e familiares das vítimas do maior acidente aéreo brasileiro que matou cerca de 200 pessoas. O Pentágono desconhece o paradeiro das 190 mil armas enviadas para os soldados americanos no Iraque. Foi o que reconheceu o relatório do Departamento de Controle Governamental, braço investigativo do governo americano. Desde 2003 foram investidos 19,2 bilhões de dólares para treinar e equipar as forças iraquianas, sendo 2,8 bilhões usados para a compra e envio de armas. Os correspondentes temem que milhares de fuzis AK-47 e pistolas tenham sido desviados para as mãos de milícias que lutam contra a ocupação americana no Iraque. O primeiro israelense, Ehud Olmert, se reuniu com a Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, nesta segunda-feira, para dar início às negociações sobre os princípios gerais
de um Estado palestino na região. A discussão visa preparar o terreno para a Conferência de Paz, que deverá ocorrer em novembro nos Estados Unidos. Um dia antes da reunião, mais de 300 guerrilheiros, entre eles os membros das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa de Mahmoud Abbas, aceitaram entregar suas armas como parte do acordo de anistia com Israel. Saiba como foi o desempenho dos times cariocas no Campeonato Brasileiro com o repórter Fábio Clotes. Fábio. A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro não foi nada boa para as equipes cariocas. O Flamengo perdeu por 3-0 para o Santos. A partida foi marcada pela estreia do técnico Joel Santana, que pode pegar um gancho de 2 anos de suspensão, pois foi flagrado mandando seus jogadores baterem nos adversários. Os gols do Santos foram marcados por Pedrinho, Marco Aurélio e Kleber. Já o Fluminense perdeu por 1-0 para o Palmeiras, aqui no Maracanã, o Maracanã que voltou a receber jogos depois dos Jogos Pan-Americanos. O gol do Palmeiras foi marcado pelo Valdívia, atacante chileno. A partida foi marcada pela grande atuação do Diego Cavalieri, que defendeu até pênalti. Nos jogos das 6 e 10, o Botafogo empatou sem gols com o Paraná fora de casa. O Botafogo voltou a ter o atacante Dodô, absolvido do possível doping, e do goleiro Marcos Leandro, que fez a sua estreia. O jogador veio do Paraná. O Botafogo assim perdeu a ponta da tabela para o São Paulo. E o Vasco empatou em 2-2 com o Figueirense em São Januário. A equipe vascaína perdeu o 100% de aproveitamento que mantinha dentro de casa. Tudo sobre o esporte, Campeonato Brasileiro e o esporte em geral, você pode conferir no TV UERJ Esporte. Obrigado, Fábio. E Paulo, hoje se comemora um aniversário não tão feliz, né? É o aniversário, o 72º aniversário da queda da bomba atômica em Hiroshima. E o premier japonês Shinzo Abe quer usar o dia de hoje para manter a posição pacífica do Japão quanto a armamentos nucleares. É verdade, o premier ratificou que ataques como esse uso da bomba atômica contra a população civil não deve se repetir jamais no mundo. Mesmo estando numa situação delicada, quando a Coreia do Norte já realizou testes bem-sucedidos com armamentos nucleares, o Japão pretende manter a sua linha, da sua constituição pacifista, de não permitir estudos nem pesquisa em armamentos nucleares, nem mesmo circulação. É verdade. E hoje pela manhã, no horário local, 40 mil sobreviventes dos ataques atômicos se reuniram, mais visitantes e moradores do Japão para prestar um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do ataque. E quinta-feira será lembrada o ataque à cidade de Nagasaki, que foi 3 dias depois do ataque a Hiroshima. Essa edição do Telejornal vai ficando por aqui e não se esqueça de acessar o nosso blog, que é www.blogdatvUERJ.blogspot.com. Até lá. Até.